Olá, amigos. Começamos mais uma vez o Direito do Consumidor. Esse programa que vai ao ar toda a semana, levando a vocês toda a curiosidade a respeito do direito do consumidor. E aqui nós fazemos sempre a correlação entre o direito do consumidor com as outras áreas que estão adjacentes ao direito do consumidor. Hoje nós estamos com um grande amigo, né? Claro, um amigo, o Marcos Tadeu Simões, que é arquiteto urbanista, há mais de 15 anos de profissão, está na prefeitura e vai falar conosco a respeito de aprovações de planta, vai falar conosco a respeito de legalização de lotes e vai falar conosco a respeito do contribuinte, que não é nada mais do que um consumidor e que precisa desse trabalho constante que a própria prefeitura nos dá. Marcos, é um prazer tê-lo aqui. Vamos relembrar uma coisa. Nós estivemos conversando já na semana retrasada, isto fora do ar, em off, nós estivemos conversando num registro de imóveis a respeito de módulos, ou seja, de tamanho de lotes dentro da capital, né? E você, com toda a propriedade, esteve nos dizendo, dando uma aula, inclusive para nós lá, a respeito disso. Me diga a respeito desses 125 metros, o que se resume esses 125 metros com relação aos lotes que a maioria das pessoas tem e não consegue registrá-los? Primeiramente, eu agradeço o convite do meu colega, né, amigo, e se a gente puder ser útil realmente à comunidade, então hoje estou aqui para isso, para responder a respeito sobre a parte legal, né, que envolve o município de São Paulo. O município de São Paulo, ele é constituído de 3 leis básicas, né? Nós temos aí o Código de Obra, né, que ele está inserido desde o ano de 1992. Nós temos agora um plano diretor que gerou um código de zoneamento. E esse código de zoneamento, ele ainda está sendo trabalhado, quer dizer, ele já está vigente, porém, até por uma força de lei, ele está sendo revisado, né? Então, daqui a um tempo, ele estará completo. Quem está fazendo isso é a comunidade. É bom que a comunidade até ela procure se inteirar disso nas subprefeituras, né? Porque existem reuniões e a comunidade pode conversar em relação a esse plano, né? Não simplesmente ficar na mão dos técnicos ou inclusive de sociedades representativas como o CREA e outras, né, que existem em São Paulo, a própria OAB e assim por diante. O que acontece? São Paulo, ele cresceu de uma maneira desorganizada, desordenada, né? Então, para que serve todo esse código, esse zoneamento? Para tentar organizar, né? Só que assim, nós tínhamos uma situação e hoje temos outra, né? Como os lotes eram feitos às vezes de maneira clandestina, né, nas periferias de São Paulo, os lotes faziam os loteamentos, lotes de 200 metros, 250 metros, às vezes até menos. E as pessoas que compravam esses lotes acabavam comprando em parceria. Uma coisa, Marcos, só fazendo um adendo. De governo para governo, a política desses códigos, eles mudam. A política do momento altera toda uma sistemática para poder normatizar o que está acontecendo? Não. Ou é de tempos em tempos? Porque a cada tempo se constitui uma situação. Nós tivemos um plano diretor chamado de integração, que é da década de 70. Nós estamos no período do governo militar, então nós tivemos nesse período. Depois, agora, recentemente, foi feito um plano diretor baseado, chamado estratégico, quer dizer, uma outra concepção voltada para a sociedade e as condições que a sociedade precisa, né? Então, organizar a cidade de uma maneira que dirigisse essa cidade em função, né, não de uma coisa particular, mas do que aquele local oferece, qual é o que ocorre, assim, se é uma área comercial, então vamos trabalhar melhor essa área comercial. Se é uma área, por exemplo, habitacional, então vamos preservar isso, né? Então isso aí foi trabalhado nesse plano diretor.
Esse plano diretor, ele é constitucional. Desculpa. Sem o menor problema. Ainda tô com Fique tranquilo. Fique tranquilo. Esse plano diretor, momentaneamente de governança para governança, ou seja, quando se instala um problema, obviamente que o prefeito do município de São Paulo ataca o problema via Câmara dos Vereadores, é isso? Correto. Fora as leis do Código de Obras e Zoneamento, nós temos portarias, nós temos decretos. Né? São coisas que vão, são situações que vão normatizando toda uma lei. Porque, claro, São Paulo é uma cidade gigantesca. Então, para cada lugar, é uma particularidade. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Você sabe que portaria é para porteiro, né? Porque é inteiro, né? É interno, né? A situação é interna. Quer dizer, não modifica a lei, mas que dá normatização interna administrativa para a aplicabilidade daquela lei, não é? Eu não sou da área de direito, que eu não sei. Sou um mero arquiteto, né? Mas o que acontece é isso realmente. Às vezes nós ficamos numa situação muito difícil, né? Hoje a subprefeitura e todas as áreas que trabalham diretamente com isso tem uma certa dificuldade, né? Porque quando chegam os processos dos contribuintes, muitas vezes nós temos dificuldades de informar, né? Então nós temos que procurar muito, nós não temos algo assim que seja de acesso, né? Fizeram o plano, então montaram um livro e esse livro é destacado para todos nós, e aí você estuda o livro ou dá um curso. Não, a coisa vai ocorrendo um pouco, sabe, meio devagar, cada um tem que ter um pouco de força de vontade, buscando suas leis, organizando lá a sua biblioteca, vamos dizer assim, senão você não consegue trabalhar, né? Volta nos 125 metros, vamos ver o que aconteceu, que hoje as pessoas não estão tendo condições de legalizar esse lote no registro de imóveis. Nós temos dois problemas hoje interessantíssimos, né? Nós temos um problema na lei que ela fala a respeito dos lotes que não pode ser menor que 250 metros. Esse é o menor módulo que existe dentro do município de São Paulo. Na outra lei também era assim, só que com uma diferença. Existe a lei do desdobro de lote, né, datada de 1981, que antigamente era assim: a pessoa tinha um lote de 200 metros quadrados, se ela comprovasse que existisse lote anterior a 72, ou se ela fosse fazer um projeto de 2 casinhas geminadas, então esse desdobro de lote, em terrenos inferiores a 200 metros, podiam ser desdobrados após terminar a obra. Então terminava a obra, tirava o auto de conclusão, e aí era o registro, e cada um tirava a sua escritura. Auto de conclusão é o final da obra, não é isso? É um habite. Terminou a obra, tal, dá-se entrada novamente com aquela planta na prefeitura, isso. O fiscal vai lá olhar, para saber se construiu exatamente como está aprovada a planta, para depois dar o habite. Habite é para o pessoal habitar, para ele já começar a entrar e começar a morar, está liberado. Depois que o fiscal da regional ou da prefeitura vá lá constatar que tudo aquilo que foi construído está de acordo com a planta que foi aprovada. É isso? Correto. Muito bem, vamos lá. Então, uma vez que todo o prédio foi construído certinho, corretamente, ele tem o seu auto regular o auto de conclusão, né? O que acontece? Essa pessoa, no caso do desdobro de lote, vai até o registro de imóveis e lá ele é feito o registro de imóveis porque tinha um artigo chamado artigo 13 na lei que dava essas condições. Quer dizer, terminada a obra, então está tudo certinho, tem auto de conclusão, pagou o ISS, está tudo resolvido, ele vai ter sua escritura. Nessa lei atual, não permite mais isso, a não ser, tá, em casos específicos especiais, tá? Tipo assim, condomínios, né? Então hoje nós temos um sistema de vilas, então aquelas vilas, voltou aquela coisa até romântica, né? De você pega um terreno, uma dimensão grande, você faz um pequeno sistema viário interno. Que é a tal da viela, né? Isso. Tal da e viela. Aí você tem um lote de 62 metros e pouco, um pouquinho mais, 62,80, se não me engano. Então você ali pode fazer essa construção, lotes pequeníssimos, né? Quer dizer, lotes... Que é menor, inclusive, do módulo normal. E esse módulo normal, quer dizer, ele se dilui quando você vai fazer uma vila. Isso, só que a vila, ela passa a ser